Semana passada, o GAECO do Ministério Público, juntamente com o BAEP, da Polícia Militar, realizaram uma grande operação aqui em Campinas, como já foi dito, de combate à corrupção na administração pública da cidade. Mais de 30 mandatos foram cumpridos em toda a região e 3 pessoas foram detidas, um empresário, um diretor da prefeitura e o diretor da prefeitura e representante da empresa. Mais uma vez, senhores e senhoras, Campinas é vítima de quadrilhas que estão em nossa cidade com o simples objetivo de saquear e destruir o patrimônio, deixando toda a nossa população sem o mínimo necessário. O vereador Pedro Tourinho propôs a instauração de uma CPI para investigar as demandas do Hospital Ouro Verde e a gestão da empresa Vitale, o que, Pedro Tourinho, assinarei em conjunto com Vossa Senhoria. Senhores vereadores, em que pese a polícia e o Ministério Público estarem fazendo o seu papel investigativo, cabe a esta casa e nós, vereadores, fazermos nosso papel constitucional e auxiliarmos com uma investigação parlamentar, demonstrando a lisura do Legislativo e dando uma resposta a toda a sociedade de Campinas. Não adianta o prefeito exonerar o funcionário, romper o contrato com a Vitale ou pagar o 13º salário dos servidores como se fosse um favor e não a sua obrigação. Não adianta fazer promessa, senhor prefeito, de varrer esta empresa da cidade, sendo que foi o próprio prefeito que a trouxe para cá, mesmo sem experiência ou conhecimento para administrar um hospital tão grande e delicado como Ouro Verde. Esta casa não pode se esconder e se furtar neste momento de fazer seu papel investigativo como representantes do povo brasileiro, senhores vereadores. Não se trata de base ou oposição, e não estamos aqui para articular contra o prefeito, mas para darmos uma resposta mínima de lisura e transparência para o povo de Campinas. Me admiro que o líder de governo, Marcos Bernadelli, fica aqui meu respeito, Marcos Bernadelli, mas me admiro que em sua declaração o senhor terá afirmado que não era necessário a abertura de uma CPI, pois o Ministério Público fará bem seu papel investigativo, enquanto que na Câmara dos Deputados em Brasília, o PSDB é o primeiro a abrir CPIs, como no caso da JBS. Tenho certeza que a maioria dos vereadores desta casa são honestos e trabalhadores e não compactuam com nenhuma forma de corrupção. Converso diariamente com diversos dos senhores e sei que fazem seu melhor para o povo de Campinas. Solicito que o líder de governo, Marcos Bernadelli, sabendo que essa CPI que eu vou assinar provavelmente não passará, então que o governo abra uma CPI e demonstre a toda a sociedade campineira, mais uma vez, que essa Casa Legislativa não ficará de braços cruzados enquanto acabam e roubam nossa cidade. A situação é caótica, senhores. E mesmo após 4 anos de Lava Jato, ainda encontramos malas de dinheiro, Ferraris, BMWs, em casas de luxos, às custas do povo brasileiro. A sensação de impunidade ainda é grande em nossa nação, mas aos poucos a Polícia Federal e os Ministérios Públicos mostram ao povo que ainda existe muita esperança. E aqui ficam meus cumprimentos ao BAEP de Campinas e ao GAECO do Ministério Público. Mais uma vez, repito, senhores parlamentares, façamos o que deve ser feito. Aliás, o mínimo que deve ser feito. Não estou aqui para usar a tribuna como palanque político, motivo pelo qual não assinei a CPI no dia seguinte da sua proposição. Eu queria estudá-la e entender o que estava acontecendo, vereador Zé Carlos. Mas não ficarei calado frente mais a este escândalo de corrupção na nossa cidade. Faremos toda a investigação, independente de aprovação de CPI ou não. Muito obrigado. Uma parte, vereador, gostaria inicialmente de parabenizar o vereador Marcelo Silva, líder do PSD. Parabéns pelo posicionamento do senhor em todos os momentos. Mais um motivo, Marcelo, hoje eu entendo porque não tinha dinheiro para fazer o mínimo, que era colocar segurança para os trabalhadores, para os médicos, enfermeiros.
trabalharem. Mais ou menos nós temos uma ocorrência criminal na porta do Ouro Verde diariamente e não tem dinheiro para colocar um segurança na porta. Isso é o de menos ainda perante a todo o caos na questão de falta de medicamentos, a falta de estrutura. Infelizmente, Marcelo, nós tivemos que esperar, o Peta, que uma operação do Ministério Público prendesse um diretor do hospital para que nós propuséssemos uma CPI. Nós devíamos ter feito isso antes, não esperado isso aí. Mas ainda conto, nesse último suspiro aqui, Marcelo, que os demais vereadores assinem a CPI. E se o prefeito não tem nada a temer, qual que é o medo de fazer uma CPI? Faça uma CPI, esclarecemos os fatos, damos sustento e apoio ao Ministério Público, e se nada for comprovado contra o governo, muito que bem. Então, Marcelo, parabéns, o vereador Pedro Torinho, parabéns. E vamos, mesmo que não seja aprovada a CPI, Marcelo, vamos continuar fazendo a investigação.